Estamos de volta com o CBN Esportes Campinas. O assunto agora é Guarani e Corinthians, né? Os torcedores corintianos também estão participando bastante aqui, ó. Aroírton Alfredo, viva o Corinthians, goleou o Guarani ontem, ganhar de 1-0 pro Corinthians já é goleada. Eduardo Souza, vai Corinthians. O Amaro Fernandes, Bruno Sávio não serve para ser definidor. O pessoal tá falando aqui também do time, do ataque do Guarani, que ontem ficou devendo, mas Rafael Pio, a atuação do Guarani pode deixar o torcedor esperançoso também, né? Pode, Guarizo, pode. Você sabe que foi até um motivo de parte do nosso debate ontem, né? No pós-jogo aqui na CBN Campinas, que o Cássio fez uma grande partida, sem dúvida nenhuma, né? O Guarani teve boas oportunidades, não foram grandes oportunidades, mas pelo menos em duas delas, se não fosse um goleiro do calibre do Cássio, por exemplo, o Guarani teria feito gol, né? Isso acabou não acontecendo. E aí, por isso, muitas críticas em relação ao poder de definição. Nosso ouvinte até comentou aí, né, que o Bruno Sávio não tem esse cacuete, esse poder, e não é mesmo a função do Bruno Sávio, né? Ele não é um centroavante. E é bom que se diga pro torcedor que o Davó também não. Então tem torcedor que tá dizendo, tem que pôr o Davó, porque a gente não tem... O Davó também não é definidor. E ele não poderia jogar ontem por força de contrato. Exatamente. Ontem, se ele fosse atuar, se o Guarani quisesse contar com o Davó, teria que pagar uma multa pro Corinthians. E multa nesse momento o Guarani não tá podendo pagar nada. Então, por isso ele não jogou. Agora, contra o São Paulo, o pessoal tá dizendo, tem que pôr o Davó pra ter um definidor. Ele não é definidor. Então, realmente, o Guarani de centroavante, ele tem o Rafael Costa. Se quiser, desde o início da partida, tem que pôr o camisa 9. Mas, enfim, vamos ver aí quais serão as possibilidades e o que o Alan Al vai definir. Mas isso é uma conversa para a gente ter a partir de amanhã. Pensando ainda no jogo de ontem, a derrota por 1-0, o Guarani jogou melhor, teve oportunidades, mas o Gabriel Mesquita falhou. Ele tentou adivinhar uma saída de bola, vinha o cruzamento do Léo Natel da direita, e quando o Léo Natel se preparou para o cruzamento, o Gabriel Mesquita já ia saindo da pequena área. Só que aí o cruzamento veio na direção do gol. Quando ele tentou voltar, ele já não tinha mais impulsão suficiente para tirar a bola. Ele pulou, acabou caindo dentro do gol, a bola bateu no travessão e voltou para o Cauê, que acabou fazendo o gol da vitória do Corinthians. Mas diante de tudo isso que a gente falou, as definições, a boa presença do Cássio, as oportunidades criadas pelo Guarani, o técnico Alan Al, em entrevista coletiva, disse que gostou do que viu. A gente lamenta muito o resultado, tanto é que a gente até demorou um pouquinho para vir para a coletiva, para tentar levantar, né, o astral do grupo, porque o desempenho foi muito bom, criamos as melhores chances, controlamos o jogo, poderíamos ter por baixo aí feito 2, 3 gols, né, isso sem desmerecer o Corinthians. Pelo contrário, acho que valoriza o nosso desempenho, né? Uma equipe grande, mas a gente está no caminho certo, sim. Eu acho que o nosso desempenho nos deixa mais, não tranquilos, mas mais convictos de que a gente pode classificar, que a gente vai brigar por uma classificação de igual para igual, e principalmente na sequência do ano, aí nesse ano, aí, como você mesmo falou, atípico, nós podemos fazer grandes coisas, ter grandes resultados e buscar também o acesso para a Série A. Bom, eu acho que o Cássio fez uma diferença enorme, né? Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Brasil. Criamos situações ali que poderíamos ter um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de capricho, mas a maior parte das chances que nós não conseguimos concluir em gol foi por mérito do Cássio, né? Então a gente tem que analisar de uma maneira fria, de uma maneira profissional, saber que a gente precisa melhorar em alguns quesitos e como eu falei em outras entrevistas, né, o Guarani, pela grandeza que tem, está sempre de olho no mercado, né? Não é só porque não conseguiu converter em gols, a gente não está analisando algumas situações que a gente pode reforçar. A gente está de olho o tempo todo, né? Mas eu tiro de positivo o desempenho, a entrega dos atletas, e principalmente o volume de jogo com qualidade que a gente teve.
Gostei o Alan Al é futebol raiz, hein? Você viu que é Corinthians, né? É Corinthians. Mas analisando, né? O Alan Al entendeu que o Guarani foi bem e, obviamente, reconheceu a dificuldade nesse detalhe, né? Nesses últimos detalhes para chegar ao gol. O Wagner Mancini, aliás, antes do jogo foi muito legal, né? O Mancini perguntado pelos nossos companheiros do Sport TV sobre o estádio Brinco de Ouro e sobre o Guarani, ele falou que tem um carinho muito grande, lembrou de quando ele morava, ele até citou, né? Morava aqui atrás da arquibancada. Ele estava, obviamente, né, falando sobre os alojamentos que ficavam ali, se a gente for apontar, exatamente atrás das vitalícias ali, né, no alto. Lembrando que hoje já não existe isso mais. A diretoria do Guarani, ela tem um auxílio moradia para atletas profissionais para que eles procurem aí uma casa, um apartamento para morar. Não tem mais aquele alojamento para os profissionais onde era antes. Mas o Mancini lembrou disso antes da partida e depois do jogo, concedendo também entrevista coletiva, ele elogiou o Guarani dentro de campo. Felizmente uma vitória, né? Achei que a partida foi extremamente movimentada, um jogo disputadíssimo, né? Nós enfrentamos um adversário que valorizou muito o jogo no corpo a corpo e em alguns momentos a gente teve dificuldade com isso, até porque nós entramos com uma equipe bem leve à frente e isso fez com que a equipe do Corinthians tivesse algumas oscilações ao longo da partida, mas de uma maneira geral, para uma mudança na equipe, né? Por algumas mudanças na equipe, a vitória ele elogiou o Guarani e ele comentou aí sobre essas muitas mudanças. Guarizo, ontem a gente comentava, o João citou o presidente do Corinthians dizendo que esse campeonato era para lutar contra, ou o superintendente de futebol, era para lutar contra as dívidas, era um campeonato para lutar contra as dívidas, e aí a gente até fazia um balanço, né, porque o Mancini colocou muitos garotos em campo ontem, e aí no banco de reservas tinha Otero, Cantilho, Jô, Luan, então fazendo por baixo aí, Camacho, o João ainda fez uma conta que passou de 2 milhões, sabe? Um negócio assim absurdo. Você ter um time que precisa lutar contra a questão financeira, ter no banco de reservas uma folha salarial de 2 milhões. Aí tudo bem, se tivesse no... Porque, por exemplo, o banco do Palmeiras passa disso. Só que o titular do Palmeiras é 3 vezes isso. Aí ok. Agora, você ter 2 milhões de folha salarial no banco e no titular não chegar nem perto disso, tem coisa errada, né, Guarizo? Tem. Olha, para passar para o João Carlos de Freitas, que comentou a partida, e também trazer para o nosso ouvinte, nosso internauta, tem gente na bronca com o Alan, o que ele viu? Um mês treinando o time, a mediocridade continua a mesma, disse aqui o ouvinte final do telefone 2297, o outro ouvinte final do telefone 7258, esse goleiro vem falhando faz tempo, tá na hora de mudar. Júlio César, Andrigo e Bruno Sávio não tem 30 gols na carreira, vai querer que faça aqui, esquece. Ô João, mas o José Vomero Neto, eu vou ter que discordar dele para passar para você. Felizmente uma vitória. Ele disse o seguinte, né? que o Bruno Sávio é o Renato Pé Murcho da atualidade. Quem dera o Guarani ter um Renato Pé Murcho nesse time, João? Pois eu vou ficar quieto, né? Depois dessa aí, eu vou ficar quieto. Cara, Renato, nossa, o que Renato jogava, pelo amor de Deus. Craque, né? Ainda hoje eu estava aqui, eu estava olhando, agora antes de entrar no programa, eu estava olhando uma foto que ela contém os dois, acho que foram os dois últimos bolas de ouro, né? Os melhores do mundo brasileiros, né? O Kaká e o Ronaldinho Gaúcho. Então eles estão entrando, o Kaká com a camisa do Real Madrid, né? Kaká jogando pelo Real Madrid e o Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Milan. Então, num jogo, eles estão entrando de mãos dadas, né? Uma fotografia linda, que eu fiquei assim, admirando, né? Falei, nossa senhora, que saudade desses caras, né? Então, esses caras eram monstruosos.
Agora, o Renato, eu estou dizendo Kaká, porque o Renato, gente, tem mais, não é pouca gente, né? Muita gente compara o Renato ao Kaká, né? É só você dar uma volta aí no meio do mundo da bola, né? O Renato era igual. Meu pai falava que a essência do Renato era do Pelé na época. Assim. Renato foi fora de série. Nossa Senhora. Até... E gente boa, hein, João? Renato foi fora de série, né? É. Agora, eu gostei do Guarani, viu, Guarizo? Gostei do Guarani. Eu sei que o resultado... É aquela história do resultado. Acho que foi o Pio quem falou isso aí. Se o Guarani dá sorte, faz 1, 2, né? Conforme disse o Alan Al, 1, 2, 3 gols. Hoje estava as manchetes abertas, né? O Guarani é candidato a título. Porque seria essa manchete, tal volume que o Guarani teve, tal facilidade com que envolveu o Corinthians, a facilidade com que chegou perto do gol do Cássio. Agora, é o seguinte, cara, é por isso que o Cássio é o Cássio, ele tem o quê? São 500 partidas, 512, se eu não estiver enganado, né? Pelo Corinthians, acho que é isso, 500 e alguma coisa aí. O Cássio é campeão mundial, o grande título do Corinthians é o Cássio. Se o Cássio não coloca o dedinho, o Diego Souza faz o gol do Vasco e tira o Corinthians daquela final, né? Daquela final contra o Boca. O Corinthians não teria nem dores e muito menos mundial. Até porque esse de 2000 não conta, né, Pio? 2000 não vale, né, Pio? 2000 não tá no... Ó, eu pego álcool gel e lavo minhas mãos. Vocês que se virem. É assim, ó. Lá no site da FIFA, consta. Aí, antes de 2012, antes de 2012, se perguntasse sobre o título mundial conquistado no Rio de Janeiro, jogando contra outro brasileiro, valia. Aí depois de 2012, aí não vale mais. Mas não vale mais nada. Porque se valeu de 2000, vai ter que valer o de 1951 também. Vamos poder. Então nenhum dos dois vale, João. Nenhum dos dois vale. Mas falando sério... Como diria Carlos Cola? Como diria Carlos Cola, não é todo mundo que tem um Cássio, cara. Eu vou ser sincero, o Cássio ganhou o jogo pro Corinthians ontem. Aquela bola que o Índio cabeceia, é que é o Índio, coitado, né? O Índio que ninguém gosta dele, a verdade é essa, né? O Índio é um patinho feio, ninguém gosta do Índio, né? Todo mundo... E ele jogou bem ontem, nós temos que ser justos. Eu também acho que ele dá lá as suas dormidas, as suas pedaladas, mas ontem o Índio fez uma bela partida no meio-campo do Guarani, ontem tomou conta do meio-campo do Corinthians, tanto que o Ramiro saiu uma vez, e até foi a melhor jogada do primeiro tempo, demos a ele, inclusive, o prêmio lá, mas sem merecer até, né? Porque não jogou nada o Ramiro, ficou o Gabriel sozinho lá. Esse menino que o Corinthians está lançando aí, o Vitinho, meia, desculpe, né? Mas, calma, né? Vai devagar, para jogar com... Aí seria a 10 do Corinthians, né? Para jogar com essa camisa, entendeu? Né? Impressionante. Então o Guarani tomou conta do jogo. E se não é o Cássio, né? A defesa que o Cássio faz na cabeçada do Índio é parecida com a que o Gordon Banks faz com a cabeçada do Pelé. A diferença é que ali era uma Copa do Mundo, né? Era um jogo isolado, um jogo de campeonato, etc. Mas pode acreditar, torcedor, você que está achando que o Guarani não jogou bem, está metendo pau nesse ou naquele e tal, até aí eu concordo, críticas. Eu, por exemplo, não gostei do Júlio César, não gostei do Andrigo, não gostei, né? Mas gostei muito do Regis, eu achei que o Regis foi o maior jogador do Guarani, o melhor jogador do Guarani. Se ele tivesse ontem que bater, ele ia bater com o Cássio. O Cássio ia ganhar, mas ele ia ficar ali. E todos, a própria defesa do Guarani foi bem. A defesa do Guarani jogou postadinha, bem, né? Agora, o futebol é assim, o futebol é para não ser entendido. O cara dá um chute lá, o Léo Natel, vai lá, quase do tobogã. O Léo Natel deu um chute, a bola resvala, o moleque, né, o Gabriel, meio na dúvida, não sabia se ia, se ficava, conclusão. Se perdeu, né? Perdeu o tempo da bola, perdeu a noção de espaço, ficou no meio do caminho, jogou no pé do Cauê, né, que foi o garoto que fez o gol. O Corinthians
Guarizo, para quem está nos ouvindo e não assistiu o jogo. O Corinthians foi uma vez no campo central. Por não falar uma, foi duas, porque no finalzinho, o Camacho, o jogo já estava resolvido, o Camacho teve uma chance na cara da gente, ficou lá para fora. Mas só deu Guarani. Foi sinceramente, se a gente pudesse dizer assim, que houve injustiça no placar, seria ontem. Houve uma injustiça muito grande em relação ao que o Guarani fez e aquilo que foi o resultado. 4h52, vamos pro intervalo que ainda dá tempo de falar da Ponte. Voltamos já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.